A corrupção pode ser definida como utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público para o seu próprio interesse. Estamos novamente em meio a um turbilhão de escândalos públicos, o que tem sido uma situação constante desde a época em que éramos uma simples colônia. A questão da corrupção no Brasil é muito profunda. Temos a corrupção política, a corrupção de servidores e de cidadãos desonestos. A corrupção sempre tem dois lados, um corrompendo e outro sendo corrompido. Eu acho que corrupção é, de certa forma, vamos dizer assim, uma ladroagem. Às vezes, desviar dinheiro público para uso próprio, uso privado. Você acha que você comete corrupção? Que eu cometo corrupção? Sim, cometo. De certa forma, acho que todos cometem. Eu acho que seria hipocrisia dizer que não. Por exemplo, furar uma fila, por exemplo, já passei sinal vermelho também. Eu tenho uma certa dificuldade em fazer isso. Porque eu vejo muita gente, assim, consegue fazer umas coisas, assim, conseguir bolsa e tal, não sei o quê. Eu não consigo fazer nada porque eu não tenho essa coragem, entendeu? Então eu acho que não. Vejo todo dia. E se a gente não mudar isso, a gente está ajudando a corrupção. E esses pequenos atos são só aumentados até chegar no governo e no poder político. Desde criança, escutamos falar sobre corrupção política. Agora vemos todos os dias, ao vivo e a cores na TV. Os principais casos de corrupção política da história recente do país permanecem em aberto. Para se ter uma ideia, apenas 1% de todas as pessoas levadas ao banco dos réus tiveram algum tipo de condenação. E para conversar com a gente sobre esse assunto, o Novos Tempos recebe hoje o mestrando em Ciência Política, Pedro Freihá. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui. Professora Edivar, é com você. Nós assistimos nos últimos tempos, desde a Copa do Mundo, a população sair às ruas para manifestar, para dizer não, uma série de coisas, mostrar sua insatisfação, né? Você acha, Pedro, para a gente começar a nossa conversa aqui, que as pessoas estão mais intolerantes com a corrupção? A gente vê nas mídias as pessoas se manifestarem agora, recentemente, nas últimas eleições. Você acha que as pessoas estão mais conscientes em relação a essa temática? Eu acho que sim, eu acho que a ideia é essa, né? Esperamos que as pessoas estejam mais conscientes, principalmente porque se elas protestam, houve um motivo pelo protesto, elas receberam informação sobre escândalo de corrupção, receberam informação sobre quem participa desse tipo de escândalo, sobre os processos de escândalo de corrupção. Então, é de se esperar que isso cause um impacto positivo, no sentido que as pessoas se tornem menos intolerantes a partir do momento que elas recebem mais informação sobre isso, né? Apesar de ter uma carga muito negativa e, às vezes, de certa forma, comprometer até a confiança nas próprias instituições políticas, é importante e é absolutamente fundamental que esse tipo de informação, esse fluxo seja contínuo e permanente para desvelar escândalos, para informar a população sobre os participantes, sobre os processos. E a respeito da intolerância, é de se esperar que as pessoas se tornem menos susceptíveis ou aceitem menos esse tipo de prática, né? Agora, Pedro, antes da gente aprofundar mesmo na questão da corrupção política, vamos falar da nossa corrupção diária, né? Será que as pessoas também estão mais conscientes de que todos nós somos vulneráveis a se corromper no cotidiano, não só no campo da política, no nosso dia a dia? Edivar, eu acho que sim, eu acho que isso também é uma coisa que é um tema que está sendo muito retratado pela mídia. Existem programas que estão, inclusive programas de instituições públicas que estão dando destaque para esse tipo de corrupção, conscientizar a população de que existe a corrupção, as pequenas práticas, né, recorrentes da corrupção, ela acontece também no cotidiano. E é interessante porque as pessoas começam também a perceber
que a corrupção ela não é só um desvio de verba, um desvio de recurso grande, ela não é só a utilização do poder para fins privados dentro da grande política, né, que a gente chama dentro das instituições políticas, por parte de políticos ou funcionários públicos. Mas a corrupção ela é, antes de mais nada, um desvio de princípios e valores. Ela é uma quebra, né? Ela representa, a própria palavra corrupção, ela representa uma deterioração de valores socialmente difundidos e orientações do agir em sociedade. Então é uma quebra na confiança entre as pessoas, é uma quebra na valorização da coisa pública, antes dela significar a apropriação de um bem para uso privado, ela significa uma quebra de valores. E eu acho que esse tipo de ideia, as pessoas, eu acho que essas manifestações e o que está acontecendo agora, essas experiências recentes que a gente está passando, isso, de certa forma, reforça a carga negativa que a corrupção tem em relação à cultura, em relação a valores, em relação a orientações, não só em relação à apropriação de uma coisa pública, estando num cargo, ou puramente falando em termos monetários. Agora, ô Pedro, na cultura popular há um jargão de que todo homem tem seu preço. Dizem que para a gente conhecer uma pessoa tem que dar a ela poder e ver como ela se manifesta. Realmente o poder nos corrompe, Pedro? Eu acho que algumas experiências mostram que o poder tem essa capacidade imensa de corromper. Mas a corrupção, ela é, antes de tudo, uma escolha moral, né? É claro que, estando no poder, acontecem as oportunidades de corrupção. O que se tem que levar em consideração é que a grande corrupção política, e inclusive o combate dela, se dá também no sentido de reduzir as oportunidades de corrupção. Estando no poder, se tem mais proximidades com processos, com agentes. Então, o jogo político, de certa forma, ele, às vezes, inclusive, ele abre brechas para a corrupção. Até grupos da sociedade civil que se organizam para exigir transparência nas relações. Exatamente, exatamente. A transparência é uma arma fundamental, né? A transparência, ela é o princípio da transparência, ele é absolutamente fundamental para coibir atos de corrupção, uma vez que tem-se ali os participantes e tem-se mais capacidade de puni-los, tanto no sentido legal, também como no sentido moral. A corrupção, ela tem um caráter moral. A escolha moral da corrupção, ela tem um peso para a sociedade. A pessoa que se corrompe, ela está sujeita a assumir uma carga negativa de imoralidade. E isso fica mais evidente. Agora, Pedro, você está no âmbito universitário, nós também trabalhamos nesse âmbito, e é comum a gente ver os jovens falarem que todo político é corrupto e passar a ter assim, uma certa visão de que política envolve sempre corrupção. O que você diz sobre isso, Pedro? Eu acho que isso faz parte do calor, né, que a gente está vivendo agora, que é parte também de um pouco desse processo que algumas pessoas chamam de escandalização da corrupção, a corrupção como um escândalo moral, como um escândalo político. E acaba se dando nome, né, aos participantes, aos bois, e às vezes personifica ali a imagem de um próprio mal em volta de um político e faz esse tipo de generalização. Eu acho que esse tipo de discurso é normal acontecer, primeiro porque sai muito mais na mídia o lado negativo da corrupção, a gente vê menos aqueles políticos que trabalham com idoneidade. O lado negativo ele é muito mais exposto, né? Então talvez tenha esse viés. E como você indicou, às vezes mina a própria autoridade das instituições. Exatamente, isso se reflete na confiança das instituições políticas, na confiança de que um político pode te representar, né? Isso mina a tua confiança no sistema representativo. Acho que isso é normal de acontecer num turbilhão de escândalos, num turbilhão de informação. Agora, isso é parte também da nossa experiência, né? A partir do momento que a população se torna mais intolerante, a partir do momento que as instituições se fortalecem, a partir do momento que os políticos corruptos são realmente punidos, né? Ou impedidos de se reeleger, é algo que tende
a ser diminuído, né? Algo que tende a fraquejar um pouco. Fala-se mais de corrupção, se expõe mais isso nas grandes mídias. Isso significa que nós estamos mais corruptos? Ou, na verdade, há uma espetacularização dessas manifestações? E gostaria que você comentasse se isso é uma prática recorrente na política, ou se realmente há algo novo aí. Excelente questão, Edvar. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente refletir a respeito. Eu acho que não. Não quer dizer que nós estamos mais corruptos, né? Quer dizer que a corrupção está sendo combatida. Inclusive um tema que que se propõe a questionar, que é a percepção da corrupção. A gente percebe mais corrupção hoje, não quer dizer que a gente é mais corrupto, mas quer dizer que a corrupção está sendo mais debatida, está sendo mais combatida. E um ponto importante é que a corrupção ela só é conhecida quando ela é combatida. Não se pode medir a corrupção, não se pode medir diretamente qual é o nível de corrupção de uma sociedade, de um país, mas pode medir, por exemplo, a percepção. E a percepção ela é enviesada pela informação que as pessoas recebem a respeito de casos de corrupção. E aí entra um papel importante da mídia. A gente não ficaria sabendo de escândalo de corrupção não fosse o papel da mídia em fazer essa ponte entre os casos e a sociedade civil. Nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, para a gente chamar o intervalo. Ana. E no próximo bloco teremos o quadro Hashtag com opinião dos internautas sobre corrupção política. Vamos assistir uma matéria com jovens que se dedicam na luta contra a corrupção e também continuar o bate-papo com o cientista político Pedro Freihaar. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com Novos Tempos e o tema do debate de hoje é corrupção no Brasil. Junho de 2013 ficou marcado pelas manifestações. Naquele ano, milhares de brasileiros foram às ruas protestar em razão de diversos problemas socioeconômicos enfrentados pelo Brasil. A corrupção política foi o foco das manifestações. Depois de anos aparentemente apáticos ou indiferentes à vida pública, a população resolveu fiscalizar e cobrar seus direitos. A liderança política é algo que pode surgir de várias maneiras. Pode ser da influência da vida cotidiana dos pais ou também do espírito competitivo. Esses são os casos de Estevão e Reinaldo, que desde cedo entraram para o mundo da política. Faz com que os jovens tenham mais informações, né, e acabem também sendo formadores de opinião nas suas famílias, nas suas comunidades. Então, além de carregar essa energia e essa rebeldia, também assumem uma autoridade, né, que faz com que a juventude ela possa mobilizar outros setores da sociedade. Para eles, um dos pontos principais para os partidos políticos mudarem para atrair mais jovens é a modernização. O partido político tem que ser menos fechado, mais aberto, linguagem mais moderna, para realmente que todos saibam que ali é um espaço essencial na vida política nacional. Nós não precisamos e nem temos que ter medo do partido político, não é esse bicho de 7 cabeças. Nós conhecemos quais são as mazelas, mas nós, jovens, eu, você, temos a tarefa de entrar no partido para mudar o que está lá. A liderança política é tão importante que, para eles, um dos principais motivos de as manifestações de 2013 não obterem mais frutos foi a falta de uma pauta fixa e mais elaborada. Talvez, caso tivesse uma comissão delimitada à frente, o resultado poderia ter sido mais efetivo. A falta da liderança política para coordenar, para segmentar, dar uma pauta fixa a esse movimento, que deu no que deu, na minha opinião. Um movimento importante, um movimento que chacoalhou a classe política no Brasil, mas, no entanto, que pela falta de pauta bem definida, por ser tão difuso, dificultou algum avanço concreto, prático. Então, eu acredito que aquelas manifestações de julho de 2013 foram a expressão do sentimento do momento. A corrupção, para muitos, é algo sem solução, mas para esses jovens, lutar para combatê-la é o que os motivou a entrar na vida política. Acho que a pauta para o fim da corrupção é justamente o protesto firme, condizente com o que acontece hoje no Brasil, que é estarrecedor, que é estapafúrdio, mas ao mesmo tempo uma pauta fixa, concreta do que nós vamos fazer para frente. Ulisses Guimarães tem uma frase célebre falando que político tem medo de povo na rua.
Antes de voltarmos ao debate, vamos dar uma olhadinha nas redes sociais e saber o que as pessoas têm comentado sobre esse assunto? Confira comigo no quadro Hashtag. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no comentário dos internautas. Vamos para o primeiro comentário, o @Martim. Impostos, taxas, contribuições, se 50% retornassem em serviços, seríamos tão felizes, mas fica na corrupção, sonegação e roubos. Vamos agora para @Elvira. A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. Montesquieu. E uma outra, @Dani. Reclama de corrupção, mas é o primeiro a colar na prova. Furar a fila, sempre dá algum dinheiro para o policial na lei seca. Tá aí a opinião dos internautas. A Dani já comentou que nós falávamos da corrupção nossa de cada dia, né? Ela foi no ponto, né? Não é só a corrupção política, né? Aquela corrupção também cotidiana. Exatamente. Exato. Ela foi realmente no ponto e está ficando, esse tipo de discurso, né, está ficando cada vez mais recorrente, o que é bom, né, porque cria uma consciência mais republicana, com um trato melhor da coisa pública. É interessante notar que é sempre a gente estava falando sobre a escolha de se corromper ou não, ela está relacionada com um aspecto moral, ela reage a um plano moral. E esse plano moral reflete princípios, reflete valores que orientam a agir em sociedade. Igual a Elvira Mello está falando, que a corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção de seus princípios, né? Princípios e valores. No primeiro bloco, né? Exato. Então, é importante que a pessoa reconheça que essa atitude é uma atitude desonesta. E essa atitude desonesta, ela tem um impacto negativo tanto para ela quanto para os outros. E esse tipo de consciência, né, é importante para criar uma consciência, uma cultura contra a corrupção. Engraçado que a primeira contribuição do Martim me fez lembrar que o político pode roubar, mas tem que fazer. Rouba, mas faz. Exato. Mas não é isso, né? Agora que de fato nós temos muitos impostos, temos, né? Sim. E deveria ser revertido, como ele diz, em políticas públicas, né? Claro, claro. Isso é uma falha institucional. Agora, com relação ao rouba mais faz, né, que é muito questionado também, e isso é uma forma de tolerância à corrupção política, né? O político, não importa que ele roube, desde que faça, porque todos roubam. Então aí se percebe uma generalização da corrupção para todos os políticos, e desde que ele faça algo, ele se diferencia como um político bom, mesmo que roube. Então, Pedro, vamos conversar sobre impunidade. Ela estimula a corrupção ou com ela e sem ela, a prática da corrupção vai acontecer? Edivar, eu acredito que a impunidade é um inibidor fundamental à prática corrupta, né? A partir do momento que se tem a certeza de que se vai ser punido, isso entra no seu cálculo de cometer um ato corrupto, ou político de entrar num processo de corrupção. Então, esse tipo de eficácia, né, das leis e eficiência nas instituições, isso, de certa forma, inibe a corrupção política. E, de certa forma, também isso transparece para a sociedade que as leis estão sendo cumpridas, né? É fundamental que as nossas lideranças sejam punidas da mesma forma que nós somos punidos por sonegar imposto. Quando a gente sonega imposto, a gente recebe uma punição por isso. Quando uma autoridade utiliza de um poder público para benefício próprio, é absolutamente fundamental que ela também responda por esse tipo de ato, porque, de certa forma, a lei se aplica para todos, senão a gente favorece a recorrência à corrupção. Agora, Pedro, nós somos seres de desejo, temos sempre interesses. O que leva uma pessoa, mesmo ela percebendo que isso traria para ela benefícios imediatos, pelo menos, o que leva uma pessoa a dizer não a uma oportunidade de corrupção? Será que é só a consciência de que eu posso ser punido ou tem mais coisas? Isso é um questionamento muito importante. Tem muitas pessoas e estudos que escrevem sobre isso e realmente é fato, né, que quanto menor os incentivos para se corromper, ou, por exemplo, quanto maior a certeza da punição, ou quanto maior a certeza que você vai estar sendo fiscalizado, a eficácia da fiscalização, menor vai ser o meu incentivo para se corromper, para me corromper. Agora, a gente estava falando sobre princípios e valores, que é a escolha moral.
A corrupção, o problema da corrupção é que é absolutamente também necessário que esse tipo de princípio e valores estejam difundidos e as pessoas tomem consciência disso, porque a corrupção, combater a corrupção é um processo permanente, mas é um processo caro também, é um processo custoso, não tem como se fiscalizar tudo, né? É impossível a gente passar a criar aparelhamento estatal para fiscalizar todas as ações. E, ironicamente, esse aparelhamento estatal ele acaba implicando em mais corrupção, porque ele pode implicar em mais corrupção, porque ele aumenta as oportunidades de corrupção à medida que se aumenta também os processos, né? Que outras formas de combater a corrupção nós temos? O que a gente está vivendo agora, que é um processo de reformas, um processo de mudanças. Por exemplo, a gente estava falando de transparência. O princípio da transparência ele vem se desenvolvendo, né? A gente está observando inovações nesse sentido. A gente consegue ter uma maior visibilidade sobre as ações do político, sobre as contas públicas. Mas é absolutamente necessário também que esse princípio da transparência venha acompanhado com uma efetividade da lei, em punir, em se aplicar a lei aos políticos corruptos. A sua formação básica vem da economia. Isso. Afastar o poder econômico das eleições é eficaz para combater a corrupção? Edivar, a gente estava falando sobre isso com relação à reforma política, né? A reforma política, ela é uma forma de melhorar o combate à corrupção. Agora a gente tem que ter em mente que a reforma política não vai acabar com a corrupção. A reforma política, ela vai ser uma inovação institucional, né, nos processos que vão, de certa forma, coibir o comportamento corrupto. Agora, a gente tem que ter em mente também que a reforma política, no caso do financiamento da política, ela tem implicações não só com relação à corrupção, então tem que ter cuidado para a gente pensar a reforma política, porque ela pode gerar outros efeitos não esperados. Mesmo que combata a corrupção, ela pode gerar outros efeitos não esperados no sistema político. Inclusive, ela pode comprometer a estabilidade do sistema político. Então, as regras elas vão sendo mudadas, elas vão sendo transformadas. A reforma política vai vir de forma gradual, a longo prazo. Agora, Pedro, em que medida a educação, seja ela familiar, né, a gente fala de berço, a educação escolar, a educação societária, religiosa, pode fazer a diferença no combate diário à corrupção? Legal. A educação, pegando um gancho que a gente estava falando aqui agora, primeiro ela é fundamental para que a pessoa tenha acesso à informação. É a partir da educação que se consegue codificar o que está acontecendo no mundo da política, né? E, de outra forma, a educação passar o tempo da escola, né, a educação no sentido secular, né, nas escolas, é uma forma de aprendizado social, é uma forma de incluir a criança em interações socialmente construídas e ali também incluir uma educação moral, né, a respeito do que é desejável, do que não é desejável, do que pode ser tolerado, do que não pode ser tolerado no agir em sociedade. Então, isso, de certa forma, impacta a orientação no agir em sociedade pelo resto da vida. Você falava que os meios de comunicação podem, inclusive, dando nome aos bois, mostrar quem são, né, os grandes corruptos. Mas e os políticos honestos, as pessoas íntegras? Você não acha que a gente deveria também dar esses bons exemplos de pessoas que são exemplares na sua forma de gerir a coisa pública, de exercer o poder? Claro. A gente recebe muito dessa carga negativa da corrupção e a gente acaba relativizando tudo, generalizando a todos os políticos e também as instituições políticas, né? O que gera desconfiança com relação às instituições políticas. Então, premiar, né? Reconhecer aquela conduta honesta, aquele trabalho idôneo, é absolutamente necessário também para reconhecer um exemplo, né? É uma liderança, né? A gente observa, a gente pratica também, observa muito as ações da nossa liderança e aquilo reflete muito no nosso comportamento. Que alegria, Pedro, essa nossa conversa aqui. É um tema que nós conversamos bastante útil e espero que tenha sido para quem nos acompanhou e espero também que tenhamos outras oportunidades de conversar aqui no nosso programa. Por favor, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Muitos já se tornaram pessimistas em relação ao combate à corrupção. São descrentes do poder de mobilização social e recusam, inclusive, participar de qualquer iniciativa.
Outras, ao contrário, são incansáveis nessa luta, cultivam posturas e atitudes éticas e, por desejarem mudanças, levantam a bandeira da reforma política. E você, o que pensa sobre esse assunto? Que o conteúdo do nosso programa tem alimentado suas reflexões. Bom, o Novos Tempos é uma parceria entre a PUC TV Minas e o Anima, sistema avançado de formação da PUC Minas. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na semana que vem nós voltamos. Muito obrigada pela companhia. Tchau.